medo do amanhã é uma sombra que não me deixa em paz. Cada noite, quando a escuridão toma conta, meus pensamentos se enchem de incertezas. O que me espera? O que pode dar errado? Sinto meu coração acelerar, uma angústia que aperta meu peito e não me deixa respirar. Tantas perguntas sem respostas. E se eu falhar? E se tudo desmoronar? O desconhecido me assusta e a ansiedade cresce como uma tempestade dentro de mim. E no silêncio da noite, quando estou sozinho com os meus pensamentos, a necessidade de uma resposta grita dentro de mim, mas a resposta não vem. Fico apenas com a angústia, a dor e a necessidade desesperada de encontrar uma saída. Bom dia, amados irmãos, que a graça do Senhor esteja conosco. Que manhã linda e maravilhosa, não? Que privilégio receber o Guilherme e o César aqui e nos conduzir com a unção do Espírito Santo, vendo o Guilherme se emocionar e falar com tanto amor, com tanto carinho do Evangelho, da experiência dele com Jesus, é algo que toca o nosso coração, porque certamente o Guilherme ao longo dessa estrada viu muitas coisas ruins, muitas coisas boas, e vê-lo assim com o coração ardendo por Jesus é alguma coisa linda demais, é maravilhoso demais. Meus irmãos, eu queria só reforçar um dos avisos que nós passamos aqui, que é o curso que nós vamos ter com o pastor Ricardo Barbosa. Esse é o primeiro módulo de uma jornada de 2 anos que nós fizemos uma parceria com o pastor Ricardo. Então, nesse primeiro encontro, nós vamos falar sobre o tema de geração em geração, a transmissão da fé para a nova geração. É um curso extremamente importante. A nossa geração, ou a nova geração, tem uma tendência a se desviar da fé. E isso tem um pouco a ver conosco, com a nossa incapacidade de transmitir, com a nossa incapacidade de entender, com a nossa incapacidade de fazer o evangelho transmissível para a nova geração. E é sobre isso que vai ser tratado aqui. É nessa sexta-feira, nessa próxima sexta-feira, aqui na igreja, sexta-feira à noite e sábado de manhã. Se você ainda não fez a sua inscrição, procure a secretaria da igreja, procure o Fred, procure a mim, procure algum dos líderes da igreja e faça a sua inscrição. Você pode fazer diretamente aí por esse QR Code também. Você bate o seu celular aí e já faz a sua inscrição e está tudo certo. Mas a gente quer facilitar. Não fiz a inscrição, aparece aqui na sexta-feira que a gente faz a sua inscrição na sexta-feira e está tudo certo também. Nós vamos acolher a todos que aqui chegarem, tá bom? Combinado? Então na próxima sexta nós vamos estar aqui todos juntos para crescer no Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmo de número 37. Salmo de número 37. Nós estamos numa série de pregações falando sobre o medo, ou vários tipos de medo, especificamente 6 tipos de medo. E hoje especificamente nós vamos falar sobre o medo da insegurança financeira. E vamos tentar entender como é que o Evangelho responde a esse medo que eu acho que alcança a todos os nossos corações. Pelo menos em alguns momentos da sua vida, certamente você já se pegou com esse medo no coração. E nós vamos tentar entender isso a partir da palavra do Senhor, que diz assim: Senhor, firma os passos do homem bom e se agrada dos seus caminhos. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Afaste-se do mal, pratique o bem, e a sua morada será perpétua. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas as descendências dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, louvado seja o Senhor, ó Deus, pelo privilégio que temos de ser igreja do Senhor Jesus. Como é lindo, Deus, podemos louvar ao Senhor. Podemos ter a certeza de que o Senhor ouve o nosso clamor, o nosso louvor, a nossa oração. Pai, como é lindo ser igreja de Jesus e podemos compartilhar momentos como esse que estamos aqui, ó Pai. Nós louvamos ao Senhor por isso, pela liberdade que nós temos, ó Pai, pela entrega sincera do coração e pelo agir do Espírito do Senhor em nós, ó Pai. Nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que nessa hora o Senhor fale aos nossos corações, por meio da Tua palavra.
Que o Senhor me use pela tua misericórdia e pela tua graça e somente por causa dela, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, quando a gente pensa sobre insegurança financeira, é um negócio que atormenta o nosso coração. A Bíblia já diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, então significa que todos os corações, de alguma forma, é atingido por essa questão financeira. E eu queria trazer aqui algumas perspectivas de como o pensamento humano lida com essa questão. Como é que alguns pensadores, filósofos, psicólogos tratam essa questão ou trazem resposta a essa questão? Eu trouxe aqui 4 exemplos brevemente para a gente poder pensar sobre isso. Freud, ele vai dizer o seguinte, que o medo da insegurança financeira é uma manifestação de ansiedade relacionada ao instinto de sobrevivência. A frase célebre dele sobre isso é: a ansiedade é uma expressão psíquica de uma expectativa do perigo, e o perigo pode muitas vezes estar ligado à incerteza financeira. Ou seja, quando nós imaginamos o dia de amanhã, e você já deve ter pensado isso, talvez você esteja pensando nisso agora, nesse momento, tem uma conta que vai vencer amanhã, você não tem o dinheiro na conta, e você está pensando, como é que eu vou fazer isso? Ou você tem uma conta muito longa, como muitos de nós, que financiou uma casa ou coisa do tipo assim, e você fica pensando, gente, será que eu vou conseguir pagar esses 30 anos? Será que vai dar certo esse negócio? E isso vai tomando conta do nosso coração. E isso vai gerando ansiedade. Erich Fromm, ele diz o seguinte, ele identificava o medo da insegurança financeira como um exemplo de conflito entre ser e ter. A frase que resume isso é: se sou o que tenho, e se eu perder o que tenho, quem serei então? Aqui já é uma reflexão mais profunda. Ou seja, muitas pessoas têm como conexão a ideia da segurança financeira com um aspecto de identidade. Se eu estou seguro financeiramente, então eu estou em paz, eu me sinto completo, isso me define como pessoa. Agora, se eu não tenho essa segurança, quem que eu sou? Quem eu sou? Qual é o meu propósito de existência? Viktor Frankl, ele diz o seguinte, ele viu o medo da insegurança financeira como uma falta de significado e propósito. Ele dizia, a busca pelo sentido da vida é o principal impulso do ser humano e não um mero desejo de segurança. Ele está indo na mesma direção de Erich Fromm, só que ele está sendo mais profundo ainda. Ele está dizendo o seguinte, a segurança financeira define propósito de vida no coração de muitas pessoas. No coração de muitas pessoas. E por fim, Albert Ellis, um psicólogo, ele é famoso porque criou a terapia racional e emotiva comportamental. Ele diz o seguinte, ele considerava que o medo da insegurança financeira como uma crença irracional. Como ele colocava, as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pela visão que têm das coisas. E isso inclui a maneira que vem a sua situação financeira. Eu sempre gosto de usar um exemplo de um homem que eu conheci. Ele era assador de frango. E eu dizia para ele, quando eu pastoreava a igreja de Séries, que ele era o cara mais rico da igreja. Porque ele só trabalhava sexta e sábado. Não é que era um trabalho simples, mas era só 2 dias na semana. Aliás, 3 dias, sexta, sábado, domingo. Ele tinha uma casa própria, ele tinha um carrinho que ele gostava, ele tinha um Corcel 2 de coleção e tinha 50 mil na conta. Vivia simples, tranquilo, não devia nada para ninguém. Segunda, terça, quarta e quinta, vendo televisão, futebol, tranquilo. Ajudava a gente muito na igreja. Qual era a perspectiva dele? A vida simples, ou seja, a perspectiva que ele tinha sobre as coisas, não dominava o coração dele. A simplicidade da vida dele fazia com que ele vivesse tranquilo, em paz. Mas se eu tenho uma perspectiva sobre as coisas que define quem eu sou, então isso se torna irracional na perspectiva de Albert Ellis. Bom, eu fiz uma pesquisa e tentei entender quais são as consequências que nós temos dessa insegurança financeira. O que isso gera no nosso pessoal, no nosso social, e eu achei alguns dados bem interessantes. A primeira coisa é o seguinte, a insegurança financeira traz um impacto na saúde mental. Ela está associada à ansiedade, à depressão. A dificuldade de gestão financeira cria um ciclo vicioso de estresse. O segundo dado é burnout no trabalho. A incerteza financeira aumenta o esgotamento e o desejamento no trabalho, especialmente para quem enfrenta a instabilidade no emprego, prejudicando o desempenho
profissional. Você já passou por isso? Gente, eu estou achando que a firma vai quebrar. Eu estou achando que a minha empresa não vai prosperar. E aí esse negócio começa a tomar conta do seu coração, e esse negócio vai gerando instabilidade, e aí você esgota. Fala assim, você perde a força, você não tem mais nem desejo de ir. As relações sociais. O estresse financeiro pode gerar conflito em relacionamentos, causando sentimentos de vergonha e constrangimento ao pedir ajuda financeira a amigos e familiares. Isso não acontece não, né? Não tem aquela famosa frase, a barriga roncou, o amor pulou pela janela. Já ouviram essa frase? Nunca ouviram? Minha avó falava ela direto pra gente. Dentro de casa, acabou o dinheiro, acabou o amor. É só briga e confusão. Agora olha esse dado que interessante, o impacto que isso traz nas crianças. Crianças em lares financeiramente inseguros têm maior probabilidade de desenvolver problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão devido ao ambiente de estresse. E quando você pensa nisso, faz todo sentido. Ora, se os patriarcas, se o pai e a mãe vivem estressados por causa da situação ou da segurança financeira, e eles estão sempre em conflito, sempre agitados, sempre ansiosos, sempre depressivos, óbvio que os filhos vão sofrer o impacto disso. E qual é o impacto disso? A saúde mental dessas crianças. E por fim, a consequência permanente. A insegurança financeira crônica pode levar a problemas de saúde graves e impedir o planejamento futuro perpétuo e um ciclo perpétuo de estresse. Ou seja, existem pessoas que a segurança financeira permeia tanta maneira como ela vive, que ela simplesmente vive perpetuamente estressada, depressiva, triste, ansiosa e por aí vai. Isso já não é mais um ciclo, não é um momento de vida, mas é perene. Perene. Bom, mas tem um detalhe. O que esse medo da insegurança financeira revela sobre o nosso coração? Sobre nós? Que raio-x é feito do nosso coração? Eu elenquei aqui pelo menos 5 situações. 5 coisas que podemos perceber. Primeiro, a dependência nas posses materiais. O medo da insegurança financeira revela o coração humano tende a confiar mais nas posses para ter segurança do que na sua identidade em Deus. Acabei de contar o exemplo de um homem simples que via as posses de uma maneira mais tranquila e por isso vivia em paz. Segundo, desconfiança da provisão divina. Esse medo expõe a dificuldade do coração humano em confiar plenamente que Deus suprirá todas as necessidades. Aqui eu preciso dar uma pausa, tá bom? Para contar um exemplo que aconteceu com meu pai uma vez. Meu pai uma vez foi participar de uma reunião de oração. E lá tinha um pastor, e esse pastor virou para o meu pai e falou assim, olha, Deus está me mostrando que você está prestes a assinar um papel. Mas o valor financeiro é muito alto e você acha que você não vai dar conta de pagar. Mas Deus manda te dizer que pode assinar que Deus paga. E aí meu pai me contou essas coisas. E de fato ele tinha ido olhar um apartamento em Taguatinga, lá em Brasília, que é onde ele mora. Só que o apartamento ele olhou assim, por curiosidade, aquele negócio assim que não era nem... E era um valor muito além daquilo que ele podia fazer. E aí ele veio me contar essa história. Eu falei assim, não assina não, que Deus não vai pagar não. Porque nós não podemos confundir confiar em Deus com negligência. Não é assim que funciona. Senão nós vamos assinar tudo que é tipo de papel aí e Deus paga. Por outro lado, nós precisamos ter ousadias algumas vezes. Por exemplo, o exemplo aqui da nossa igreja. Nós compramos um lote aqui ao lado, há 2 anos e pouco atrás, a nossa arrecadação era o valor da parcela, um pouquinho mais do que o valor da parcela. Mas havia uma gordurinha. Então, qual era o pensamento? Fizemos um contrato, olha só, que nós não fomos negligentes. O contrato era o seguinte, nós vamos pagar a parcela de 20 mil, durante aí uns 10 meses, alguma coisa assim, e aí depois a gente já fez o contrato prevendo que quando a gente não conseguisse pagar a parcela de 20 mil, esse negócio ia ser refinanciado e a parcela ia cair para uns 4 mil, assim, durante 30 anos.
falta 2 parcelas para a gente quitar. Nunca pagamos a parcela de 4.000. Pagamos 36, foi isso mesmo? 36 parcelas de 20.000. E falta só 2 agora, a de setembro e a de outubro. Porque Deus de fato abençoa. E nós gostamos tanto desse negócio que já compramos o terceiro. E parece que esse foi mais loucura. Mas é óbvio que, meu irmão, preste bem atenção. Nós fizemos isso baseado no orçamento que nós temos, na previsão que nós temos para a seguir. Então, na verdade, a loucura está porque nós estamos pagando os 2 ao mesmo tempo. Então, até outubro nós estamos quebrados. Mas depois de outubro, com a graça de Deus, a coisa vai fluir. Mas perceba que quando nós temos muita confiança na nossa segurança financeira, isso pode demonstrar que nós não confiamos na provisão divina. Nós não confiamos na provisão divina. Terceiro, ansiedade do futuro. A preocupação excessiva com o futuro demonstra uma falta de paz e uma dificuldade em descansar na certeza da provisão divina. Aliás, eu vi um psicólogo definindo a ansiedade como excesso de futuro. Para mim, é a melhor definição que eu já vi. Curta, objetiva. O que é ansiedade? Excesso de futuro. Você está muito lá na frente. Se você voltar um pouquinho, chegar no presente, talvez você fique mais em paz. Como você fica pensando muito no amanhã, então você fica ansioso. Porque eu não sei você, mas eu tenho uma tendência a pensar no amanhã só em desgraceira. Já pensou nisso? Já viu isso? A gente pensa amanhã, a gente nunca pensa, não, vai ser bom demais, vai dar super... Não, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Eu assim, não der certo, vai dar certo aquilo, pronto. Aí você começa a entrar na paranoia como já tivesse acontecido. Só aconteceu aqui. Só aconteceu aqui. Apego à autossuficiência. O medo da insegurança financeira revela que o nosso coração tem um esforço para resolver tudo sozinho. E isso também reflete a tendência humana em confiar mais em si mesmo do que em Deus. E quinto, a idolatria das riquezas. Ah, meu irmão, Jesus falou sobre isso. O medo financeiro pode revelar uma idolatria, onde o dinheiro ocupa o lugar de Deus como fonte principal de segurança e de satisfação. No fim das contas, eu não sei em qual você se identifica, mas eu estou um pedacinho de cada um desses aqui. Nós precisamos lutar com isso. Agora, a pergunta então que fica é o seguinte: pastor, você não ia ler a Bíblia, não? Qual que é a resposta do Evangelho a essa questão da insegurança financeira? E aí nós queremos ir para o Salmo 37. O Salmo 37 é um salmo já de Davi, mais velho, experiente, refletindo sobre a justiça divina, fazendo um aparato de como que eu posso explicar esse negócio. E ele registra isso nesses salmos. Ele mostra essa tensão que há entre o sucesso do ímpio e entre o justo, que não está tão bom assim as coisas. Esse salmo é dividido em 5 blocos. O primeiro bloco fala da advertência contra a inveja dos ímpios, que vai do verso 1 ao verso 2. O segundo é um convite à confiança em Deus. O terceiro é o destino dos ímpios versus o destino dos justos. O quarto é a orientação para uma vida de sabedoria. E o quinto é a segurança final dos justos. Para o propósito que nós queremos refletir hoje, nós vamos pensar nesse quarto bloco aí, sobre esses princípios de sabedoria para a nossa vida. Em primeiro lugar, olha só o que nós podemos observar no verso 23. Olha o que Davi diz: o Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. No contexto do Salmo, a reflexão é a seguinte: gente, para o ímpio, tudo está dando certo. E para o justo não está tão bom assim. Que justiça é essa? Que justiça é essa? Isso me faz lembrar de Abacuque. Abacuque capítulo 1 tem uma coisa muito interessante. O livro de Abacuque é fantástico. Porque Abacuque é o seguinte: Abacuque olha para o povo pecando, fazendo o que é mal e etc e tal. E aí Abacuque vai falar com Deus e fala assim: Deus, você não está vendo o que está acontecendo aqui não?
Olha o povo aí todo fazendo um monte de coisa errada. Você não vai punir esse povo, não? Se você quiser, eu estou aqui. Deixa comigo que eu já dou aqui, ó. E aí Deus responde, falou, não, você está certo, Abacuque, eu vou fazer isso sim. Inclusive é o seguinte, eu vou trazer um povo do norte, eles vão destruir tudo, pôr fogo em tudo, acabar com tudo, não vai sobrar nada. Aí Abacuque fala no capítulo 2, não, peraí, Deus, você deu uma exagerada, não era para isso tudo também não, porque se você acabar com tudo, como é que nós vamos fazer? Aí Abacuque recebe a seguinte resposta de Deus, o justo viverá pela fé. A lógica desse salmo aqui é a mesma. O que Deus está ensinando para Abacuque é o seguinte, Abacuque, o meu povo não vive baseado no que tem. O meu povo vive baseado na relação que tem comigo. E é isso que o salmista quer desenvolver nesse salmo aqui. E ele diz o seguinte, esse Deus que se relaciona é um Deus que firma os nossos passos. Firmar aqui tem a ideia de estabelecer mesmo, de ser um pilar. Olha, se o Senhor firma os passos do homem, bom, e se agrada do seu caminho. Se cair, o cair aqui não é a palavra realmente de cair, mas é se tropeçar, se titubear. Se ele estiver para cair, não ficará prostrado. Por quê? Porque o Senhor o segura pela mão. A imagem no original aqui é de um pai que toma um filho pequeno pela mão e o conduz. Eu vivo isso com Isaac e com Caleb o tempo inteiro. Eu estou andando aqui com eles e eventualmente a gente anda mais rápido ou mais devagar e um tropeça. No que o tropeça, o que eu faço? Eu largo a mão e deixo a cara cair no chão. Não, é claro que não. Eu pego ele, eu seguro ele aqui, firmo ele aqui para que ele não caia, para que ele não se machuque. O que o salmista está dizendo é o seguinte, nós precisamos confiar que é o Senhor que nos sustenta. Diante de caminhos difíceis, diante de adversidades, diante de incertezas, de inseguranças, quem está nos tomando pelas mãos e conduzindo-nos pelo caminho é o Senhor, como um bom pai que nos segura e não nos deixa cair. E aí o texto continua, experimente essa segurança do justo. Olha só, eu fui moço e agora sou velho, Davi está dizendo. Porém, jamais vi o justo desamparado. A palavra desamparado aqui é abandonado, sozinho. Nem a sua descendência a mendigar o pão. Davi está fazendo uma reflexão sobre justiça. Ele está dizendo o seguinte, olha, existe dor. Existe momento de sofrimento. Existe momento até de escassez. Mas eu nunca vi o justo ficar desamparado, abandonado e sem ter aquilo que é necessário. Eu nunca vi. Isso é uma segurança para o nosso coração, meu irmão. De nós confiarmos em Deus, experimentarmos dessa segurança que Deus nos dá. Porque talvez, o que nós estamos reclamando de insegurança revela a idolatria e todos aqueles pontos que eu já falei, mas revela também que a nossa ambição está maior do que deveria ser. Que o nosso desejo não está em acordo com a glória de Deus. Deixa eu dar um exemplo aqui para você não entender riqueza como algo ruim, tá bom? Eu conheço um rapaz, esse rapaz que eu conheci ele quando ele tinha 23 anos de idade. Ele tinha um posto de gasolina quando eu conheci ele. O pai já vinha tocando negócio nessa área e ele tinha um posto de gasolina que era dele, ele administrava. E ele era alguém que era muito generoso com a igreja, com missionários. Era, não é, muito generoso. E esse rapaz foi prosperando ao longo do tempo. Hoje, ele tem lá passou uns 10 anos, tem seus 33 anos, ou seja, muito novo. É alguém que tem 14 postos de gasolina, uma rede de distribuição, uma importadora, esse negócio de senador Canedo aí que eu não sei como é que chama esse trem, e por aí vai. Ou seja, é alguém que prosperou assim absurdamente. Na proporção da prosperidade dele, ele dizia assim para mim, pastor, eu quero ganhar muito dinheiro porque o meu chamado é esse. Eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei falar, eu não sei evangelizar, mas eu sei ganhar dinheiro. E o dinheiro que eu ganho é para abençoar o reino. É para abençoar o reino.
E meu irmão, eu sou testemunha viva de que nessa história específica é exatamente isso que acontece. É exatamente. Ele não deixou o dinheiro dele, a prosperidade dele, fazer com que dominasse o coração dele. Mas ele fez com que isso se tornasse a missão dele. Qual é o nosso problema muitas vezes? O problema é que a gente não confia no sustento do Senhor e nem nos caminhos que o Senhor nos dá. E nós queremos nos apropriar de uma riqueza para nos trazer identidade de vida, propósito. E aí é quando nós nos perdemos. Porque aí nós temos a ideia de Deus presente no nosso coração, mas nós não estamos agarrados às mãos dele. Nós estamos agarrados aos nossos, como o tio Patinhas fazia, né? Nós estamos lá mergulhando nas moedinhas de ouro. Os meninos não sabem o que é tio Patinhas, né? Quem tem mais de 25 anos para baixo não sabe o que é isso. Ai, ai. Olha só que interessante. Esse homem que recebe o sustento do Senhor, que está seguro nas mãos do Senhor, inverte a lógica de vida. Porque diz assim o verso 26. É sempre compassivo e empresta. E aqui a ideia é de alguém que dá. É um significado de disposição de ajudar o mais necessitado. E a sua descendência é uma bênção. Afaste-se do mal, pratique o bem, e a sua morada será perpétua. Ou seja, não olhe o dinheiro ou a segurança financeira como algo que domina o seu coração, mas olhe isso como algo que pode ser externalizado para a missão de Deus. Ao ponto de que você vê o mais necessitado, se compadece dele e estende a sua mão, tal como o Senhor estende a mão dele e nos segura, e nos sustenta em dias difíceis. Essa é a lógica. Ora, é óbvio, se eu estou aqui firme no Senhor, entendendo que o Senhor está me sustentando, e de alguma forma eu estou numa condição privilegiada de prosperidade, de dias bons e etc e tal, e coisa desse sentido, não é essa segurança financeira que traz identidade para mim, mas é o sustento do Senhor, é a mão dele que me segura, e eu entendendo isso, estando nessa condição, eu agora estendo a minha mão para aquele que está do meu lado. Olha que coisa maravilhosa. A perspectiva de vida muda, e agora o dinheiro que era uma maldição passa a ser uma bênção. Passa a ser uma bênção. E aí, Davi ainda continua: pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, serão preservados para sempre. Mas as descendências dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Joe Owen, comentando esse texto, ele diz assim: a herança dos justos é eterna, garantida por Deus, e não depende das circunstâncias deste mundo. Porque às vezes você me viu falando essas coisas e falou assim: pois é, pastor, mas eu não tenho posto de gasolina, eu estou todo lascado, e já vai tempo que eu estou assim. Como é que é a minha história? E eu, como é que fica nesse processo? Lembre-se de quem você é. A sua identidade não é marcada pelo que você tem, não é marcada pelas circunstâncias que você está inserido, mas é marcada pela obra de Cristo dispensada a você. Você é filho de Deus, amado por Deus, herdeiro do céu eterno. E essa é a diferença sua para o ímpio. O ímpio, aquele que não se agarrou à mão do Senhor, aquele que não se prostrou diante do Senhor, aquele que não adora o Senhor, esse vai ser exterminado. Mas o justo não, ele vai herdar a terra. E olha que beleza, essa herança, para nós agora existe até uma diferença entre rico e pobre, esse tipo de coisa assim. Mas essa herança no céu, não. Nós seremos herdeiros. Eu fico brincando que se eu morar na favela do céu, para mim está tudo certo. Eu quero é estar lá. Pode ser um quartinho, mas não vai ser, a gente sabe que não vai ser. Vai ser um negócio espetacular, maravilhoso. Quando eu me lembro de quem eu sou, por causa daquilo que Cristo fez, meu irmão, isso muda, isso traz leveza para a maneira que eu vivo. O dinheiro já não passa a controlar mais as minhas decisões, as minhas ações e as minhas motivações. O dinheiro não passa mais a controlar os meus relacionamentos. Porque ele é instrumento, ele não é fim. O fim já foi dado por Cristo Jesus.
A minha identidade já foi firmada em Cristo Jesus. O que fazer então, diante dessa realidade? O que a gente aprende aqui? Primeiro, a confiança na providência de Deus através da redenção. Olha só que interessante. A confiança em Deus para sustentar os nossos passos reflete a certeza que temos na obra redentora de Cristo. Assim como Deus promete guiar e sustentar os justos, a redenção em Cristo nos assegura que através do seu sacrifício, nossos caminhos são firmados em segurança eterna. Como filhos redimidos, vivemos com a confiança de que Deus dirige nossas vidas e nos sustenta, mesmo em tempos de insegurança. C.S. Lewis, na época da Segunda Guerra Mundial, ele tinha um programa no rádio, que é aquele livro Cristianismo Puro e Simples, é fruto desses artigos. Ele lia aqueles artigos ali com o objetivo de trazer esperança ao povo que estava passando por escassez, morte, medo da invasão e todas essas coisas. O que C.S. Lewis estava fazendo naquele momento? Lembrando a verdade do Evangelho, lembrando a verdade de quem nós somos no Evangelho, e isso é que trazia a verdadeira segurança, segurança eterna. Segundo, enfrentando o medo com a certeza da graça. Reconhecer o medo da insegurança financeira, ou seja, você admitir, por exemplo, que a segurança financeira é seu ídolo, ou que a segurança financeira é seu propósito de vida, ou que a segurança financeira é uma daquelas coisas que nós dissemos aqui, é confrontar a luz da graça de Deus e nos leva a uma aplicação prática. Confiamos na suficiência de Cristo. Isso como Davi, assim como Davi testemunha a fidelidade de Deus ao longo da sua vida, a graça de Cristo é suficiente para todas as nossas necessidades espirituais e materiais, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. A graça nos liberta do medo, lembrando-nos de que em Cristo temos um Pai que conhece a nossa necessidade. Gente, aquele texto de Jesus no Sermão do Monte, falando para a multidão: observai os pássaros do céu, observai, eles não plantam, eles não ajuntam em celeiro, mas o Pai Celeste cuida deles. Quem dirá vocês, que valem muito mais? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus está usando um exemplo tão do nosso dia a dia para dizer assim: vocês estão entendendo que quem cuida de tudo aqui é o Senhor? E vocês estão entendendo que nesse tudo aqui vocês têm um valor especial? Por isso Deus cuida de vocês de forma especial. Você se apropriou dessa verdade já? Porque isso precisa consolar nosso coração. Isso precisa trazer paz. Nesse mundo caótico que a gente vive, em meio a circunstâncias tão adversas que nós vivemos, nós precisamos experimentar da leveza do Evangelho, da paz que esse Evangelho produz. Terceiro, a insegurança financeira e a segurança em Cristo. Olha esse contraste que interessante. O fato de que o justo nunca é desamparado aponta para a segurança que temos em Cristo, que nunca nos deixa nem nos abandona. E olha que a gente merece, hein? Fala sério. Quanta chance você já teve com Deus? Talvez você esteja tendo mais uma hoje, agora, nesse momento. E Deus mais uma vez estende a mão dele e diz: vem, pode vir, não vou te abandonar. A mão do Senhor sempre está estendida para nos acolher. Na história da redenção, Jesus é a prova definitiva de que Deus nunca nos desampara. Ele nos assegura que, independentemente da circunstância, somos mantidos seguros no amor de Deus. Assim podemos enfrentar as incertezas financeiras com certeza de que o nosso sustento vem do Senhor. Vem do Senhor. Jesus é a prova definitiva disso. Porque, meu irmão, preste bem atenção. Passou alguns anos aí entre Adão e Jesus vir. Nesses anos aí, o povo escolhido de Deus não foi tão legal. Quando eles pareciam que estava tudo bem, logo eles abandonavam o Senhor, adoravam outros ídolos, se misturavam contra o povo, viravam um peteca, aí Deus vinha, trazia a disciplina, eles se arrependiam, voltavam de novo. Lê o livro de Juízes, só o de Juízes você já vai ver a bagaceira que é aquele negócio. E aí o que acontece?
Rapaz, se eu fosse Deus, eu tinha largado de mão há muito tempo. Você imagina um povo peregrinando pelo deserto e murmurando? Tinha maná, todo santo dia, nuvem de fogo para não dormir no frio, à noite, nuvem de dia para não ficar quente demais. Não é que eles viam assim um milagrinho aqui e outro acolá, era todo santo dia. Mas no Egito a gente comia carne. Eu falava assim, quer saber? Acabou nuvem, acabou maná, acabou tudo. Moisés, pega meia dúzia aqui e deixa esse povo para lá. Mas não foi isso que ele fez. Ele continuou conduzindo o povo. Imagina Jesus no barco, dormindo, com a cabeça no travesseiro. Eu gosto sempre desse detalhe. A tempestade está entrando, o vento está batendo. Que sono pesado é esse que Jesus está tendo? O barco está quase virando, Jesus está lá, ó, de boa. Aí vem os discípulos acordar Jesus. E o que eles fazem? Ô Jesus, desculpa incomodar, mas nós estamos morrendo. É isso que eles fazem? Não, eu imagino que era Pedrão. O texto não diz que era Pedro, mas é certeza que foi Pedro. Deve ter pegado Jesus e falado assim, Jesus! Ei, Jesus! Você não se importa com a gente não? Nós estamos morrendo. Ah, gente, essa frase. Você não se importa com a gente. Meu irmão, se eu sou Jesus, eu desço do barco, eu falo, vou escolher outros 12. Se vira. E ir embora. Mas Jesus não faz isso. Venta, aquieta-te, mar, acalma-se. O que os discípulos fizeram? Eu fico imaginando dando um passinho para trás, assim, um barco pequenininho, né? Gente do céu, quem que é esse homem? E aí Jesus usa a seguinte expressão, por que vocês são tão covardes? Por que vocês estão com tanto medo? Vocês não entenderam? Eu sou o Deus encarnado, que deixei a minha glória, que estou cumprindo a promessa do meu Pai, para salvar vocês, miseráveis. Eu vim aqui por causa de vocês. Eu vim aqui para salvar vocês. Eu vim aqui para corrigir o erro de vocês. Eu vim aqui para redimir vocês. Eu vim aqui para perdoar vocês. Eu vim aqui para acolher vocês no meu reino. Quarto e último lugar. A generosidade como um reflexo do amor redentor. A generosidade como resposta do medo. É uma aplicação direta da vida em Cristo, que se deu generosamente por nós na cruz. A obra redentora de Cristo nos transforma e nos chama a viver generosamente, refletindo o amor de Deus para com os outros. Assim, a generosidade não é apenas uma prática moral, mas um reflexo da graça que recebemos de Cristo. E uma expressão da nossa confiança e suficiência de Deus para suprir todas as nossas necessidades. Então nós não precisamos ficar acumulando, esperando que a desgraça maior vai vir. Não, porque não é isso que está acumulado aqui que vai trazer verdadeira segurança. É Cristo Jesus que já nos deu toda a segurança. Ao ter acumulado, eu agora tenho a oportunidade de repartir generosamente. Generosamente, como o exemplo desse rapaz do posto. Ele dizia para mim, pastor, eu só quero crescer, eu só quero ganhar mais dinheiro, porque eu quero plantar mais igreja, porque eu quero investir mais em missionários, porque eu quero ser instrumento do reino de Deus. Eu contei para ele a história do cara da Forte Leve, que faz um trabalho extraordinário no Nordeste. Eu não vou contar de novo porque a história é longa. E ele diz assim, nossa, eu queria ter essa grana para fazer o que esse cara faz. E quer saber? Ele tem 33 anos. Daqui 10, eu tenho certeza que ele vai estar fazendo isso. Certeza que ele vai estar fazendo isso. E nós? Como é que nós vamos viver? Com medo? Ou nós vamos descansar no Senhor, sabendo que o Senhor é o nosso provedor, Ele é o nosso sustentador. Eu quero encerrar com essa frase, queria convidar o pessoal para a gente cantar mais algumas músicas. Diz assim, confie plenamente em Deus, sabendo que Ele sustenta seus passos, supera seus medos, provê para todas as suas necessidades.
chamando você a viver com generosidade e segurança na herança eterna que Ele te dá, porque essa é a verdadeira segurança que nós temos. Amém? Amém? Vamos louvar ao Senhor. Ao fim dessa música nós vamos fazer uma oração, mas eu queria convidar você a tomar esse tempo como um tempo de reflexão. Eu sempre digo o seguinte: a pregação, ou melhor, o culto é um diálogo. Nós começamos aqui ouvindo a voz do Senhor, lendo a palavra dEle, nos chamando à adoração, à reflexão, à confissão. Nós falamos com o Senhor através das músicas, através do louvor, através da oração. E agora Deus fala conosco por meio da sua palavra. Nós não podemos encerrar esse culto sem responder ao Senhor. Ele falou conosco. E agora? Qual é a resposta que nós vamos dar? Talvez a sua resposta seja de você olhar para o seu coração e dizer assim: Senhor, tem uns negocinhos aqui que está meio atrapalhado. Eu quero te pedir perdão por isso. Senhor, eu tenho medo, mas não é da insegurança financeira, é de ser ousado, é de ser corajoso, é de ser generoso. Senhor, eu não sei qual é a sua oração, mas eu queria que você tomasse esse tempo, falasse com o seu coração diante do Senhor. Esse é o momento seu. E você pudesse experimentar da cura que o Evangelho traz sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. A gente vai responder a esse apelo como a gente deveria, né? Dizer que Deus toque a nossa vida. A gente não pode fazer nada com o que a outra pessoa tem ou deixa de ter. Às vezes a gente quer oferecer para Deus os dons que a gente não tem. Quando a gente diz assim: ah, Senhor, se eu tivesse o dom do fulano, então eu faria isso. Aí não está resolvendo nada, né? Você não tem aquele dom e você não faria aquilo, você só está dizendo, não dá. Mas quando a gente oferece o que Ele nos deu, legal ouvir essas histórias porque desafia a gente, mas é importante também a gente dizer: Senhor, aquilo que eu tenho, põe na tua mão, multiplica. Começa no meu coração, porque é o melhor lugar para começar, amém? A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu povo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Que coisa linda, 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 a começar em nós, em mim, em cada um.
Pastor querido, muito obrigado por essa mensagem do coração de Deus para a gente. Obrigado pela essa reflexão. Eu, nesse final dessa celebração tão gostosa, uma delícia estar aqui com vocês nessa manhã, quero só apresentar e honrar os meus irmãos aqui e dar só mais um recadinho. Então, começando pela Narla, que cantou aqui com a gente, depois o Luiz Felipe, que está aqui, o Sérgio está aqui, o Vitor veio com a gente também, e o Fred está ali na bateria, são de Anápolis, estão nos dando a honra de ter a companhia deles já estivemos aqui final de semana passado, eles estavam conosco, e agora esse final de semana também. Então é muito precioso para a gente ter a companhia de vocês. Glória a Deus pela vida de vocês. Ali com a Isabela, na porta da igreja, o Guilherme trouxe 4 pendrives cheios dessas canções, das antigas, dos projetos novos, dos arranjos que ficaram clássicos, enfim, 4 pendrives. Eu também trouxe o meu pendrive com os meus 30 anos de carreira, de jornada ministerial e musical. Pastor Guilherme também trouxe um livro, que é uma paráfrase que ele fez do Evangelho de João, então está disponível ali também. E nós estamos com uma promoção, porque se você tem pendrives que são maiores e tem pendrives que tem menos músicas, mais músicas e menos músicas. Se você adquirir o pendrive que tem mais músicas, aí você ganha 2 livros, a Isabela vai te entregar 2 livros. Se você adquirir o pendrive que tem menos músicas, a Isabela vai te entregar o livro. E se você quiser só o livro, a Isabela vai te dar 50% de desconto. E se você não tem dinheiro, fala com a Isabela que você leva o livro. Em outras palavras, leve o livro. E nós, irmãos, queríamos agradecer demais vocês. César já é a segunda vez que está aqui conosco, Guilherme, foi um prazer, uma alegria, assim, acho que todos tiveram o coração tocado de maneira muito linda, sublime, e louvado seja Deus pela vida de vocês, pela ministério tão lindo que vocês têm desenvolvido. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por essa manhã tão maravilhosa, Deus, em que o nosso coração foi enriquecido. Obrigado, Deus, porque o Espírito do Senhor atuou em nós e sobre nós, ó Deus. Obrigado, Deus, porque no Senhor temos verdadeira segurança, segurança de eternidade, ó Pai, segurança de sustento, segurança da presença do Senhor, porque o Senhor não nos abandona, Pai. Louvado seja o Senhor por nos lembrar dessas verdades, ó Pai. E que isso possa enraizar em nossos corações, ó Pai, impactar as nossas vidas, ó Pai, e mudar a maneira com que nós temos vivido e percebido a vida, Pai. E que agora, Deus, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e eterno Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus, repouse sobre todos nós e todo o povo do Senhor reunido sobre a terra, hoje e por todo sempre. Amém, amém e amém. Vamos dar mais uma salva de palmas agradecendo nossos irmãos. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Palavra excelente, excelente palavra. Muito obrigado. Louvado seja Deus. Obrigado, viu? Obrigado mesmo.